Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre as vozes verbais, certo? A gente já estudou a ativa e a passiva. Hoje a gente vai revê-las e também estudar sobre a reflexiva. Então vamos lá. As vozes verbais. Voz é a maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, certo? Então as vozes é quando o sujeito vai expressar através a sua maneira de fala, certo? Então são três vozes que são existentes: a ativa, a passiva e a reflexiva. A voz ativa, o sujeito, ele é o agente da ação verbal, ou seja, é ele quem vai estar a praticar a ação. Vamos aos exemplos. O garoto quebrou o copo. Então, o sujeito, o agente da ação é o garoto, e quebrou é a voz ativa, e aí é um verbo transitivo direto. Então, é a voz ativa que eu estou descrevendo que o garoto, falando, expressando que o garoto quebrou o copo. Então, as estruturas são formadas com verbos transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, na voz ativa, quase não será existente a questão do verbo intransitivo. Aí a voz passiva, o sujeito é paciente, isto é aquele que recebe, sofre a ação expressa pelo verbo. Ou seja, o sujeito paciente é aquele que vai receber a ação sofrida que o verbo está a expressar. Ele aparece normalmente precedido pelas preposições por e de. Exemplo, o copo foi quebrado pelo menino. Então, o copo passou a ser o sujeito paciente, foi quebrado, aí é a voz passiva, certo? Que eu estou indicando que o copo foi quebrado pelo menino, ok? Aí temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito, ao mesmo tempo, ele age paciente da ação, ou seja, ele sofre e pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo, o garoto machucou-se. Então, nós temos o garoto como agente paciente, E temos também a voz reflexiva, que é machucou-se. O verbo aí, ele será acompanhado pelo pronome pessoal oblíquo, correspondente ao sujeito, que ele está referindo-se ao sujeito. Aí aqui a gente tem que ter atenção com algumas colocações. Ainda a voz passiva recíproca, quando as duas ou mais pessoas ou outros seres praticam e recebem entre si a ação expressa pelo verbo. Exemplos: os amigos, aí nós temos um sujeito, agente e paciente, Aí tem o si, que é o pronome oblíquo, na terceira pessoa do singular, e abraçaram, ação expressa pelo verbo. Então, aí é uma voz passiva recíproca, Quando as duas ou mais pessoas, eles vão receber e praticam também a ação expressa pelo verbo. Aí aqui a gente tem a estrutura da voz passiva. A gente já estudou, mas nós vamos rever. A voz passiva, ela pode ser analítica, quando ela é constituída pelo verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, formando uma locução verbial. É verbo auxiliar que pode ser, estar e ficar. Exemplos: o acidente foi reproduzido no depoimento pelas testemunhas. Aí nós temos o paciente, que é o sujeito paciente, foi, que é o verbo auxiliar, reproduzido, particípio do verbo, O verbo está aí na forma de particípio, no depoimento pelas testemunhas. Aí a gente tem um agente da passiva que exprime o fato, certo? Aí a estrutura da voz passiva. A voz passiva pode ser sintética ou pronominal, quando constituída de verbo transitivo acompanhado do pronome se. O verbo sempre estará na terceira pessoa.
A voz passiva, vamos ter essa atenção aqui. A voz passiva sintética tem relação com a passiva analítica. Exemplos, a sintética, vende-se casa. Então, aí tá um verbo, terceira pessoa, que aí é um verbo transitivo direto, certo? Que vem descrevendo aí. Nós temos a partícula se, que é um pronome apassivador, e casa, que é um sujeito paciente. Aqui é a sintética. Aí a gente tem a analítica, né? Casa é vendida. O sujeito continua sendo paciente, né? Porém, a voz do verbo está na voz passiva analítica, né? Certo? Aí a sintética. Vamos para outro exemplo. Comprou-se um livro. O verbo continua na terceira pessoa, e aí é um verbo transitivo direto. Nós temos o pronome apassivador se e o livro, que é o sujeito paciente. Agora, passando essa mesma frase para a voz analítica, né? Passiva analítica, que ficará assim: o livro foi comprado. O sujeito paciente, né? E o resto será tudo passiva analítica. Aí, a passagem da voz ativa para a voz passiva fica dessa forma, né? Nessa conversão ocorrem algumas mudanças. O sujeito agente da voz ativa passa a ser agente da passiva. E o objeto direto da voz ativa passa a sujeito paciente da voz passiva. Aqui a gente tem o exemplo da voz ativa, o primeiro exemplo aí acima, o menino quebrou o copo. Aí nós temos um sujeito agente, que é aquele que vai agir, que vai fazer a ação. Temos o verbo que está na voz ativa, quebrou, e o objeto direto que faz complemento com o verbo, o copo, quebrou o copo, né? Aí temos abaixo a voz passiva, quando a gente troca, né? O copo, que é objeto direto, passa a ser sujeito paciente. Que foi quebrado, né? Quebrou, passou a ser foi quebrado, já que ele está sofrendo a ação, passa a ser a voz passiva. E pelo menino, agente da passiva, passa a ser agente da passiva. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre as vozes verbais, ok?